noite, gente. A gente agora vai começar um bate-papo com a Sanchi Daishi. Ela é jornalista e blogueira. Ela tem um blog focado em mães. E a Fabiana Fernandes, ela é especialista, trabalha na área de educação internacional, já tem 15 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o intercâmbio, meio do olhar dos pais, assim, e qual a importância, que é bem o tema da palestra, o passaporte tão importante quanto o diploma, que hoje tem uma experiência internacional, tem um peso bem grande para a carreira, então isso é bem legal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode levantar a mão, tá bom? Que elas respondem. E a gente está transmitindo online também, então quem quiser mandar pergunta online, pode mandar que a gente responde aqui também. Usando a hashtag? Eu hashtag falei para as pessoas... Feira CI, né? Isso, isso mesmo. Vocês usam muito hashtag ou vocês são que nem aquele pai da propaganda da Claro? Eu adorava o pai da propaganda do fim do ano. Vocês sabem qual propaganda que eu estou falando? Que aparecia assim, usamos hashtag sem saber para quê. Aí tinha vou comprar pão, tudo tinha hashtag. Vocês lembram disso? Que a gente se perde, né? Os filhos usam as coisas e daí a gente quer usar, mas a gente não tem bem certeza de como é que vai usar, como é que vai funcionar. Não no nosso caso, né? Esse é meu filho Enzo, ele tem 14 para 15, ele está aqui porque a gente vai viajar esse ano pela CI, né? Vamos fazer um intercâmbio família. E é legal que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, que, como todos vocês também, o pessoal que também está online, deve sempre se perguntar, o que eu faço agora? Qual intercâmbio eu faço? Justamente a gente estava conversando aqui, como é que a gente decide? Primeiro, ficar aberto, né, às oportunidades. Mas o Enzo, você vê que foi muito legal, a gente estava conversando, ele já pôs um pé para frente e falou assim, não, a gente vai para tal lugar. Então, a gente já viu aqui quem é que vai decidir para onde eles vão. A gente sabe que, mesmo quando o intercâmbio é em família, vai ter um que vai prevalecer aí a vontade, né? E, no geral, a gente faz a vontade dos filhos, né? A gente usa o bom senso, tal, né? Eu fui meio conduzindo, mas a gente acaba fazendo a vontade deles, porque a gente, ao mesmo tempo que quando faz uma coisa legal como intercâmbio, a gente está buscando realizar um desejo da gente. Não sei se todos vocês tinham vontade de viajar e agora estão deixando os filhos viajarem por causa disso, ou se os filhos que surgiram, mas para mim já era um desejo meu, desde sempre. E aí a gente tem esse desejo, mas a gente também não quer que eles vivam a vida da gente, né? Não quer que seja um tapa-buraco ali, vai resolver os sonhos que eu não consegui realizar. E eu tive uma experiência, preciso contar, assim, eu abandonei o intercâmbio. Então, olha que coisa. Eu fui voluntária de intercâmbio, sempre fui voluntária de áreas sociais. Aliás, eu quero muito fazer o intercâmbio de voluntariado da CI, tá? Vou deixar para daqui uns 3 ou 5 anos, mas eu quero parar e fazer. Mais legal os programas. E aí, assim, eu estudava numa escola federal super boa, sempre fui uma aluna muito CDF, a melhor aluna, assim, disparado. E eu levava muito a sério a escola. Eu estava pronta para fazer intercâmbio com vaga, família, tudo resolvido em Roterdã, na Holanda. Morrendo de medo, né? Que vocês me viram de pé, eu vou ficar de pé só para vocês sacarem. Eu em Roterdã. Vocês imaginam, estou de salto, hein? Tá? Então, assim, morrendo de medo, né? Eu pensava, meu Deus, vão me botar para jogar hóquei lá, o que eu vou fazer? Tinha várias coisas que eu imaginava. Mesmo assim, eu ia, e eu falei brincando, as meninas riram de mim outro dia na CEI, porque eu falei que a minha mãe já tinha feito enxoval de inverno. Eu moro em Curitiba, mas a gente tinha feito um enxoval, pensando em todo inverno que ia pegar na Europa, que ia chegar em janeiro. E a minha escola teve uma greve, e se eu viajasse, eu ia perder o ano letivo. E daí o meu lado CDF foi mais forte. E eu não fui. Abri mão do intercâmbio, fiquei... Eu não vou dizer, é uma coisa que até hoje eu fico meio arrependida, não tenho certeza se eu acertei, mas eu comecei a namorar meu marido na escola, na mesma época, e depois nós viajamos para o exterior juntos em seguida. Depois que eu tinha terminado a faculdade, a gente foi morar no Japão. E foi no Japão que eu tive, de fato, a experiência. Toda a experiência teórica que eu tinha, quando eu tinha, assim... Dos 15 aos 18, eu era voluntária, atendia pessoas de intercâmbio, pais, ficava vendo o que as pessoas escreviam na redação, no application para entrar nas escolas americanas e tudo mais, imaginava que ia ser meu mundo. Eu acabei tendo, quando eu fui morar no Japão, que eu trabalhei como jornalista lá. Então, eu realizei 2 sonhos em um, porque eu sempre quis trabalhar no exterior, na minha área de formação, eu não queria ir para o exterior para lavar louça, para fazer uma coisa que não era o que eu esperava da vida, né? Minha mãe é advogada, ela sempre sonhava grandes coisas para mim. Então, tinha muitas coisas que você carrega da família, né, quando planeja. E foi super legal, porque eu fui lá e eu acabei atuando numa área também de família, porque eu sempre fui jornalista mais voltada para essa área. As pessoas sempre me colocavam para fazer reportagem disso. E de jovem, então eu cobria coisas de comunidade. Lá tinha uma comunidade brasileira, na época, de 400 mil pessoas.
Então, eu saía com o intérprete para fazer reportagens da adaptação das crianças na escola e de outras coisas, e cobria muito J-pop, que é música japonesa, anime, várias coisas de cultura pop japonesa. E me deu uma percepção muito legal. Isso acabou sendo o meu intercâmbio forçado. Eu me dei um intercâmbio adulta. E eu sempre criei os meus meninos, eu tenho 3 filhos, uma de 2 aninhos e 2 adolescentes, falando que eles iam viajar. Não sei se aqui, para vocês, tem alguma coisa que vocês colocavam para os filhos, depois vocês me contam, que é não tem como não fazer. Então, não tinha opção. Para mim, na minha família, não tinha opção não ter faculdade. Nunca perguntaram, você quer fazer faculdade, Nora? Qual você vai fazer? Eu nunca tive a escolha de estudar ou não estudar, de fazer ou não fazer. E os meus filhos, infelizmente, eles nunca tinham escolha de não viajar. Porque eu realmente acredito que, assim como a gente estuda, a gente tem que viver. E essa vida prática, a gente tem muita dificuldade de oferecer para os filhos no cotidiano aqui. Porque a maioria da gente, quem está aqui num evento como o de hoje, é classe média. A gente vai buscar o filho na escola, dá escola particular, faz o possível. Às vezes, a gente leva no shopping para ir no cinema, você leva. Assim, você não deixa em nenhum momento a pessoa ficar desassistida. Por 1000 motivos, alguns dos motivos são justos do nosso país, não é superproteção dos pais. E aí você sabe que no exterior não vai ser assim, né? A maioria dos lugares não vai ter. A gente estava conversando, né? Eu estava falando que, quando a gente for viajar, eu preferia não alugar carro, mesmo que eu vá junto, para a gente usar o ônibus. Por quê? Porque eu acho que usar o ônibus, o metrô, qualquer coisa, é mostrar como que ele vai fazer quando estiver sem mim. Porque, se o Enzo viajar de novo, antes dos 18 anos, sem mim, é óbvio que ele não vai ter carro. Então, não adianta eu simular aquela vida que a gente faz quando vai na Flórida. Quem já foi para Orlando com a família aqui? Alguém já foi? Que, quando a gente vai, a gente não aluga o carro e faz tudo de carro. Aí, o dia que o filho for sozinho, se não tiver uma excursão, ele não vai. Até porque, em Orlando, você não faz nada sem carro. Mas a verdade é que eu quero muito simular essas situações. Eu tenho, em casa, tentado simular essas situações também, já pensando que eu tenho que me preparar para o intercâmbio. Que essa é a parte que a minha mãe, que pensou tanto no enxoval, lá, quando eu ia viajar, ela não sabia que ela tinha que pensar em tudo isso, porque o mundo era muito distante. A realidade era outra. A gente não sabia muito bem como ia funcionar, né? Com certeza. E essa oportunidade é muito legal, porque você já tem essa consideração de, nossa, eu preciso preparar meu filho para situações onde eu não vou estar junto. E a gente percebe que, lógico, todos vocês saíram de casa, vieram com os filhos hoje, pensando, puxa, eu vou dar a oportunidade. Agora, na hora que vocês chegam lá no aeroporto e deixam seu filho passar pela imigração, ali pela Polícia Federal, os pais costumam me perguntar assim, agora eu não posso mais ver ele? Onde é que eu posso entrar aí para ver ele? Dá aquela sensação de, puxa, que vazio. E, puxa, será que eu preparei ele para essa oportunidade? Porque, realmente, ele vai pegar o ônibus sozinho e tudo mais. E isso é o futuro deles, né? É o futuro de todo mundo, que uma hora você vai ter que se virar um pouco sozinho. E nada melhor do que você dar autonomia para o seu filho, gerando essa oportunidade. E uma oportunidade assistida, que, como a gente também estava conversando, é diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. Vai andar de ônibus lá no Canadá, tem o timetable, os horários do ônibus, onde o ônibus passa, tudo super seguro. Todo mundo vive aquela experiência do ônibus, é natural. Você pega um CEO de uma empresa e o pessoal de todas as classes vai estar usando o ônibus. Então, você prepara realmente para a realidade, né? Eu tive muito isso quando eu morei em Tóquio. No Japão é engraçado, só pega ônibus quem é senhorzinho de muita idade. Uma vez eu peguei ônibus e foi a única vez em 2 anos. Morri de vergonha. Morri de vergonha, porque tinha eu e um monte de velhinha. Um monte de velhinha mesmo. Uma velhinha de 90 anos, não era uma pessoa de 60. Assim, eu me senti muito... E 2 estrangeiros. Tinha 2 americanos também, que a gente se olhava assim, com uma cara de eu te entendo. Porque assim, só tinha gente ali dentro. Porque no Japão, vocês já viram, acho que na TV, as pessoas usam bicicleta para chegar ao transporte público, né? E aí todo mundo que está saudável, informa, pega a bicicleta. A pessoa pegar ônibus é atestado de ou idade ou doença, né? E tem essas diferenças, né? Eu percebi muito isso lá. Então, eu passei 2 anos, a gente tirou carteira de motorista internacional para dirigir, porque lá é mão inglesa, tal. Chegamos lá e falamos, não, vamos esperar. E a gente sacou que não ia usar o carro, porque o sistema de transporte era tão bom, tão eficiente. Eu morava assim a 3 quadras do metrô, do trem e do metrô, mas o metrô também não precisava usar, porque o trem era muito melhor, tinha mais linhas.
E a gente não precisou mesmo. E eu usei táxi 2 vezes para ir e voltar do aeroporto, porque eu tinha mala, tá? Senão eu acho que eu teria ido tinha dado jeito de ir de metrô e de trem também, que é possível. E essas coisas de ensinar o que é possível e o que não é possível é outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer, né? Eu fui ano passado para Miami e daí a gente pegou aquele ônibusinho e você trenzinho, né? Entre os parques. Um monotrilho? Não, um monotrilho para pegar o carro no aeroporto. Uhum. E aí, assim, você tem que pegar o monotrilho, você tem que fazer essas coisas, essa hora a gente tem que deixar fazer um pouco. Né? Pegar a mala sozinha. A primeira vez que eu viajei para o exterior, sozinha, eu já faz, sei lá, nem 10 anos. Eu fui para Paris a trabalho. E aí, foi a primeira vez que eu tinha que pegar a mala sozinha. Eu não sei se vocês já pensaram que a sua filha vai pegar a mala sozinha. Porque talvez não tenha ninguém para pegar a mala daquele lado. A mesma pessoa que vai receber, talvez ela não esteja lá naquela hora ou no voo doméstico, não sei. E foi a primeira vez que eu falei, cara, será que eu vou conseguir puxar a mala? Nunca tinha pensado nisso, né? Isso é muito comum. Inclusive, quando a gente vai orientar a turma que vai viajar, até isso a gente dá de dica, porque quem nunca viajou, principalmente a turminha que viaja com o pai pega a mala em casa, a mala está super pesada, ela não aguenta, mas aí o pai que pega a mala, aí chega no aeroporto, o pai que deixa. Quando chegar lá, a mala é ela que vai ter que carregar. Então, eu sempre brinco com o pessoal, gente, só carrega aquilo que pode carregar você. E até hoje, eu ainda faço esse teste, eu pego tudo que eu vou levar para a viagem, coloco nas costas, dou uma volta em casa e vejo se eu consigo carregar, porque a vida, na verdade, vai ser essa, né? Cada um vai ter que se virar um pouquinho. E lá você vai ter outras situações, né? Que a gente esquece. Quando eu fui para o Japão, essa é uma outra coisa que eu lembro, assim. Eu levei um monte de roupa que não tinha absolutamente nada a ver. Não sei porque eu levei. De verdade, pelo menos uma mala inteira eu dei para doação. Ainda bem que lá tinha alguns... Eles mandavam roupa assim, tipo, para Tailândia, Vietnã, os lugares que recebiam. E eu fiquei sabendo e mandei assim, uma mala fechada. Eles vinham buscar e eu dei para doação, nem tentei trazer. Perdeu o sentido para mim, para a pessoa que eu me tornei depois da viagem, porque a viagem muda muito a gente. E é por isso que eu falo essa história de que vale tanto quanto o diploma, é porque a gente aprende outras coisas diferentes do que aprende na escola. Sobre o mundo, sobre os valores que a gente tem recebido, que às vezes são valores assim, muito locais. Eu, por exemplo, moro na Moca. É um bairro bem italiano, daqui de São Paulo, típico. Tem valores que lá na Moca tem sentido, se eu for para Moema já não tem sentido. Eu já me sinto meio ridículo, o pessoal fala, você veio do interior, né? Faz piada, eu estou bem acostumada com piada sobre mim. E aí, assim, então, esse negócio da roupa, várias coisas que mudaram em mim já não tinham mais sentido, e as roupas que eu deixei, eu falo, por que eu levei mesmo? Por que eu fiz isso? Né? Para quem vai para lugares como os Estados Unidos, então, né, você vai, eu falei outro dia brincando, você vai numa farmácia, Walgreens, qualquer coisa, a mala custa $25, uma mala nova. Então, não precisa carregar toda a mala, todo mundo, mesmo que lá você resolva ir na Forever 21 e fazer a festa antes de voltar, você vai poder fazer isso depois, né? Com certeza. E quando eu também tive a minha experiência de intercâmbio, eu também fui a típica menina, né? Duas malas muito cheias, assim, que não tinha mais como colocar nada. E eu não tinha pensado em relação ao tipo de roupa. Eu levei roupa que amassava, roupa que encolhia. E a primeira coisa que aconteceu, primeiro que no intercâmbio a gente vai precisar se virar um pouquinho no sentido também de lavar nossa roupa. Tem umas experiências bem interessantes. Primeiro que eu não sabia, né, lavar roupa, e minha roupa começou a encolher. E eu não estava entendendo que a roupa estava encolhendo, eu achei que eu estava engordando. Então, eu fazia muita malhação e tudo mais. Até que, quando eu voltei, minha mãe falou assim, nossa, o que aconteceu com as suas roupas? Tipo, estão uns 3 números menores. E isso acontece muito porque a gente não tem realmente noção. E outra coisa, que quando eu fiz o intercâmbio, teve uma caixa de coisa que eu tive que mandar de tipo DHL, assim, porque não dava para... Ia ficar muito caro para eu trazer no avião, e era mais fácil mandar tipo, pela transportadora, porque não cabia. Então, são coisas que eu precisei passar pela experiência. Lógico, é mais fácil quando você viaja, por exemplo, com a CI, a gente é especialista, tem toda a experiência que a gente viveu e vê os nossos clientes vivendo. Então, a gente vai contando algumas coisas para minimizar também para vocês, dar algumas dicas. Não leva tanta roupa, olha, cuidado com tal coisa. Mas, de qualquer forma, é isso que vai fazer com que a gente realmente aprenda. E o pai sente a diferença quando vocês voltam. Isso assim, é incrível. Seja um mês, seja um ano. Quem tem dificuldade aqui de acordar cedo de manhã para ir para a escola?
Todo mundo levantou a mão. Os internautas talvez não estejam vendo, a turminha que levantou a mão. Você vai ter que levantar sozinha ou sozinho. Vocês vão ter que aprender um monte de coisa. Então, o pai sente a diferença. Por isso que realmente vale mais, o passaporte vale mais até mesmo que o diploma nesse sentido. Por você realmente crescer como pessoa. A minha prima estava me contando essa semana, porque viu que eu ia fazer a palestra, que ela morou no Canadá, vou tentar lembrar o nome da província, eu não lembro, uma província bem rural. E aí a família tinha uma propriedade rural e ela morava na fazenda da família, tal, tinha um ônibus que ia buscar para ir para a escola. E é lá que ela aprendeu a acordar sozinha. Porque eles acordavam ultra cedo por causa da tive no campo, que é outro ritmo, e ela tinha que acordar, e os primeiros dias ela definitivamente não acordou. Ela falou, ainda bem que eu tive uma semana antes das aulas começarem, porque eu não acordei. Não estava acostumada, não lembrava, não tinha despertador que fizesse ela perceber que ela tinha que levantar e não ia ter ninguém. Ela disse que ela estranhava assim, não tinha ninguém para tomar café com ela, então ela ficava muito chateada nos primeiros dias. Depois, como ela ficava sozinha, ela começou a ajudar no lanche. E, no final do ano, ela já era assim, a pessoa que fazia o almoço de todo mundo da casa, deixava as marmitinhas, as sacolinhas de lanche prontas, porque ela se especializou em fazer isso, e daí eles morrem de saudade dela até hoje, porque ela não está mais lá para fazer isso. Então, criou um outro ritmo. E hoje ela voltou, é bem interessante, porque ela trabalha com os pais, e os pais também têm uma coisa rural hoje, que não era a realidade antes. Mas ela trouxe muito da experiência dela para o que eles fazem hoje juntos. Nem sempre os filhos saírem quer dizer que eles vão se separar da gente para todo sempre, né? E acho que também tem um outro lado dessa questão de quando o filho sai, ele também percebe quanto ele gosta da casa dele e quanto... Eu até brinco com o pessoal no aeroporto. Agora você vai ver o quanto você ama sua mãe. Agora você vai sentir realmente o que é saudades. Porque é muito cômodo também para nós filhos, para os filhos ficar tão pertinho da mãe. A mãe está sempre ali, leva a comidinha. Você quer jantar agora? Não, daqui a pouco. Aí você vai deixando no micro-ondas, né, para mais tarde. Senão, aí a hora que ela decide, você vai lá... você está sempre à cerca. Então, você ficar um mês fora, longe do seu filho, você vai ver quanto ele te abraça e beija na hora que volta. É incrível. Brota um amor que nem ele imaginava. Então, é uma outra parte da experiência também super importante, porque a gente se reconhece em estreitos laços, coisas que, às vezes, aqui pertinho a gente deixa de falar, puxa, filha, estou com saudade de você, olha, mãe, puxa, tão legal as coisas que você faz por mim. Então, isso também é legal do intercâmbio. E outra coisa que eu percebo, até você começou a falar de comida, eu lembrei de uma questão. No meu intercâmbio também, eu percebia que tinha gente que não sabia nem o que gostava de comer, porque a mãe já prepara a comida, você já está acostumada a comer aquilo e pronto, acabou, está resolvido. Então, tem gente que não sabe ainda o que gosta de comer. Então, é uma oportunidade até você descobrir, puxa, isso eu gosto, aquilo eu não gosto. E a turma que liga para a mãe de madrugada, pô, mãe, estou com fome. Você está lá na Inglaterra, liga para a mãe de madrugada chorando, mãe, estou com fome. E a mãe fala, nossa, e agora? Dá aquela impotência na mãe, né? Eu não posso correr na geladeira para você, mas ela vai ter que... Aí é a hora que vem as saudades também, né? A hora que você vê que, nossa, não vai ter minha mãe para preparar minha comida. Mas eu acho que o ano passado, eu me lembro que, não sei quem que contou aqui, a gente teve o mesmo papo ano passado. E aí uma pessoa contou uma história de que o menino ficou um mês sem trocar o lençol na casa da família. Porque ele estava esperando alguém trocar. Que a mãe sempre vinha e tirava o lençol e trocava para ele. E daí ele ligou uma vez para mim e falou assim, olha, só estou meio preocupado que faz um mês que eu estou aqui, ninguém trocou meu lençol. Aí a mãe, pelo telefone, falou assim, não, mas você tem que trocar o lençol. Eu? Mas como? Sério? Como é que eu troco o lençol? Né? E aí, é sério você pensar nisso, que tem coisas muito básicas que a gente, de fato, esquece, e não é por mal. A gente esquece, eu acho, que tem uma teoria, né? Eu leio muito, eu modero vários grupos de mães. No Facebook, no Google+, e isso do tempo do Orkut. Então, há muito tempo eu escuto conversa de mãe em tudo que é lugar que tem. E aí as pessoas malham muito, os pais falam que a gente super protege, né? E eu acho que, além disso, a gente super protege um pouco. Mas, assim, a gente não tem tempo. Ensinar dá um trabalhão. É muito mais fácil ir lá e colocar o lençol do que falar, Enzo, troca o seu lençol. Troca o seu lençol, né? E, muitas vezes, a gente tem alguma pessoa que ajuda na casa. E, quando a gente tem uma pessoa que ajuda, na minha casa, a Sônia, que é a minha ajudante, ela é muito pior que eu. Porque tudo que eu falo, mas deixa, coitadinho, chegou tão cansado hoje. Ela é pior do que eu. Então, assim, o filho tem muitas pessoas, né, para fazer.
E por quê? Porque para a Sônia também é mais fácil ela limpar o quarto, se liberar do quarto, que ela ficar esperando que eu falo, Enzo, você tem que trocar o lençol. Ah, já vou. Ah, Enzo, tem que trocar o lençol. Ah, já vou. Ela quer se livrar do trabalho dela também. Então, a gente... Esse momento, eu acho, de fazer intercâmbio do filho é uma oportunidade ímpar que as famílias têm de perceber como é que está o automático. Porque quando você está se preparando para viajar, você começa a reparar nas rotinas, que essas, por exemplo, semana retrasada, o Enzo a primeira vez pegou táxi sozinho. Ele já tinha pego o irmão, mas foi a primeira vez que ele pegou sozinho. Estava super tranquilo. Eu me senti ridícula depois que eu estava preocupada, porque ele é bem maior que eu, como vocês notaram. Ano que vem ele vota, né, para escolher o prefeito. Como ele não pode pegar táxi, ele escolhe, né, a pessoa que vai dirigir a cidade, o país. Ele fala muito bem português, ele estava com dinheiro, ele já tem um cartão que ele pode usar e tal. Mas até ele chegar no pediatra, era uma consulta de pediatra, para piorar. Até ele chegar no do inglês no pediatra, eu estava uma pilha. E eu não podia ficar ligando, porque é ridículo você ficar ligando. Então, a gente não pode nem falar no WhatsApp. Eu estava só esperando, né? Sim, falando, meu Deus, eu preciso dar um iPhone para esse menino, porque daí eu vou ver o localizador, que esse Android eu não consigo fazer funcionar. Eu uso iPhone e ele Android. Já para fugir, né, de mim. E aí, assim, eu fiquei muito nervosa até ele chegar. Depois ele chegou e eu fiz uma outra coisa que eu estou começando a fazer, que é essa coisa dos preparativos. Eu deixei ele entrar sozinho no médico. Aí ele foi sozinho, fez a consulta. E são rupturas, né? Na verdade, é cortar vínculo. Cada vez você corta um pequeno. Eu falei, não dá mais para eu ir com ele no médico. Não tem sentido eu acompanhar. O Enzo, quando tinha 4 anos, eu me lembro que eu fui no dermato. Enquanto eu fui levar o irmão dele no banheiro, eu voltei a dermato e falou, olha, ele já me deu o endereço completo, data de nascimento de todo mundo, tudo. Então, é claro que ele está pronto 10 anos depois, mas eu estava pilhada. E aí ele foi... eu vou falar porque... Ele foi no médico, foi uma ótima consulta. Segunda-feira, ele estava com broncopneumonia. Então, você percebe assim, acho que faltou eu ensinar alguma coisa da consulta. Porque como é que o menino vai na quarta e na segunda-feira ele está no pronto-socorro, né? Claro que pode ter piorado rápido, mas também é porque eu nunca tinha pensado como é que eu ia explicar para ele. Eu confiei tanto que o médico ia falar, ia fazer todas as perguntas adequadas, que eu não pensei em falar para ele. E acho que a gente tem um intermediário, que eu acho que a CI faz esse papel, eu estou confiando que vai fazer para nós, é você ter essa pessoa que daí lembra o meio do caminho. Fala, não, lá nos Estados Unidos vai ser diferente, os pais vão querer que lave a louça, mas ninguém vai ensinar a lavar a louça. Então, não adianta só você pensar que vai para lá e ele vai lavar a louça. Tem que começar a ensinar a lavar aqui, senão lá vai ser pior. Se tem que ter alguém que, às vezes, ajude no meio do caminho, a gente a entender onde é que a gente não está indo. Que foi o teu olhar, na hora que ele deu o passo, eu não vi. Com certeza, é verdade. É legal isso. E esse meio de caminho é natural também, que precise alertar algumas coisas. Por exemplo, eu já vi gente chegar no aeroporto sem a mala. Esqueceu a mala. Então, às vezes, assim, sim... Hoje em dia, vocês, olha, quer embarcar, embarca só com o passaporte. Não precisa nem levar a passagem, né? Com o passaporte, vocês embarcam. Mas já vi gente chegar no aeroporto sem a mala. Pai, cadê minha mala? Ué, sua mãe não pegou? Ué, mas você não pegou? Então, assim, isso são coisas que no checklist, por exemplo, quando a gente vai conversar, olha, antes de sair de casa, pega a mala. Então, a gente pega toda essa experiência que a gente vai passando. Olha, quando chegar na casa vai ser assim. Gente, quando eu cheguei no intercâmbio, até banho. Olha, é uma coisa super simples. Eu fiquei uma semana, porque nos Estados Unidos todas as casas têm banheira. E tem um esquema, tem chuveiro também, mas tem um esquema na banheira para você fazer a água cair do chuveiro. Eu fiquei uma semana tomando banho de banheira porque eu não sabia fazer a água cair de cima e tinha vergonha de perguntar. Então, assim, lógico, a gente não vai falar assim para você, você vai ter que tomar banho, viu? Se vira lá, pergunta. Mas uma coisa a gente já fala para todo mundo, pessoal, perguntem tudo que vocês tiverem dúvida, porque já é o meio do campo para tudo, até do banho, até a comida e tudo mais. Acho que ele tinha uma pergunta. Você tem mais segurança depois do intercâmbio? Pai e mãe, eu não sei, eu acho que nunca tem segurança, tá? Mas essa era a próxima coisa que eu ia comentar aqui, assim, que foi uma coisa que eu me lembrei que a gente falou no passado, é que o mais difícil para os pais nessa fase é entender que o filho é protagonista da história dele. Sabe que é protagonista, né? É o mocinho ou o bandido da história. A gente acha que a gente é protagonista e o filho é o coadjuvante, né? Na vida do próprio filho, você acha que ele não é o protagonista. Até crescer, você tem certeza que a decisão é sua, é você que está falando, você que lembra dos detalhes, da mala, de tudo. A gente tem muita dificuldade de perceber
Porque você percebe, não é que de repente a pessoa vira protagonista, é que de repente você se toca que você não era, né? É uma ilusão que você vive 10 ou 15 anos, depende da criança, e um dia você percebe. E aí eu acho que quando o filho sai da sua casa e você volta a viver a sua vida um pouco menos com ele, eu acho que daí a gente entende que dá para deixar ele fazer. Não é que você vai ter mais segurança, mas nessa hora você fala assim, não, mas eu também nesse dia estava assim, e tudo bem, e ele estava lá, tipo, andando em Londres. E daí, né? O dia que o filho te fala assim, olha, eu vou voltar sozinho da festa com os meus amigos, que eu fui no Senhor, não importa se era às 7 da noite que ele ia voltar, ele está do outro lado do mundo, sabe? Uma coisa que eu me lembrei do Japão, por exemplo. Eu, quando morava lá, uma das vezes teve vazamento nuclear. Igual vocês viram que teve, né? Todo mundo viu, uma notícia muito triste e tal. E aí teve um vazamento menor e não podia usar água da rua. E essa notícia, claro que saiu no Jornal Nacional, né? E aí meu padrinho, minha mãe, meu sogro, todo mundo ligou para minha casa para ver se tinha acontecido alguma coisa com a gente. Eu estava grávida do Enzo. E a gente eu vim embora do Japão, parei de trabalhar lá porque eu engravidei e não queria ter filho lá. E aí, quando as pessoas ligavam, desesperado, que você não tem percepção do que aquilo significa. Sair na rua ou ter o vazamento nuclear está fora do teu alcance. Eu acho que está fora do teu alcance é que é muito difícil. Mas, de fato, acho que a coisa que mais muda, como mãe, eu falo, a coisa que mais muda é quando você começa a perceber, não, mas ele fez isso sem mim. É a primeira vez que você deixa na piscina sozinho, você não vai acreditar, mas a primeira vez que você deixa na festa de aniversário dos amigos sozinhos. Isso é uma coisa muito triste, você não faz ideia. Não precisa, festinha. Sabe, quando para de vir o convite, que vem a mãe, a família inteira no convite, vai só o filho no buffet. Nossa, você imagina todas as quedas do coisa. Agora, você multiplique as quedas do brinquedinho, do buffet, por assim, o cara dizer para você que ele vai naquela maior montanha-russa da Califórnia, qualquer coisa com os amigos. É muito difícil, porque a vontade que a gente tem é estar lá. E pode acontecer um monte de coisa. Uma outra coisa que uma amiga me falou outro dia, a filha dela fez Ciências Sem Fronteiras, na França, ano passado. E aí ela teve alergia do colchão. Daquele negócio que é um ácaro diferente que tem no hemisfério norte, né? E ela nunca tinha ouvido falar do ácaro. Vocês já ouviram falar disso? Então, são coisas que a gente não sabe, é por isso que eu acho que a gente precisa ter alguém que entende de viagem, sabe? Porque a gente acha que vai saber tudo, mas se tem alguém que entende de viagem, que tem uma ponta lá, a pessoa vai lá, vai chamar, vai acionar alguma coisa, vai dizer que remédio tomar, porque são coisas que fogem. E a menina passou mal e demorou para sacar do que era alergia, porque fugia do padrão, a mesma coisa da tua roupa. Exatamente, é isso mesmo. E essa questão também dessas diferenças que vão... Aliás, até voltando na sua pergunta, se seus pais vão, de repente, seus pais vão confiar mais, eu acho que o pai já está confiando mais, até por já deixar o filho fazer o intercâmbio. Provavelmente, vocês já estão demonstrando para os seus pais em casa que vocês já são maduros o suficiente, já conseguem obedecer. Porque, assim, se você não estiver obedecendo seu pai em casa aqui, ele não vai te deixar ir lá para a Austrália, achar que você vai obedecer melhor de lá. Então, não vai acontecer. E agora também tem aqueles que o pai fala, bom, não dá, não vou deixar ir sozinho. E, para esses, a gente também resolveu o problema. A gente tem agora o intercâmbio em família. Porque até de tanto ouvir as mães chegando no aeroporto, puxa, mas só meu filho vai, eu não posso ir? Porque a hora que vocês chegarem no aeroporto para deixar os filhos, dá aquela vontade de ir junto. É natural. Então, também tem a oportunidade do intercâmbio em família. Então, se o pai ainda não se sente tão seguro, ou até mesmo quer aproveitar, né, o período de férias, trabalha tanto, está tudo tão no automático, como você falou, né? Então, é uma oportunidade realmente para sair todo mundo da estrutura, do dia a dia que vocês vivem, e todo mundo fazer intercâmbio junto. Também é uma alternativa. E eu acho que tem uma outra coisa. Daí eu estou muito, muito animada com o intercâmbio de família, né? Nossa, eu só falo disso com todas as pessoas e tal, porque eu acho que tem uma outra coisa que, nesse ponto que os pais... Eu tenho 42 anos, não sei se é mais ou menos a faixa dos outros pais, mas quem tem filho adolescente agora tem uns 35, né? 50. E essa é uma fase também que você precisa dar um up na carreira. Tem um momento que, já fiz isso, já fiz um monte de coisa. E sempre tem alguma coisa que você quer fazer a mais, né? Normalmente, o inglês é uma das coisas. Ou uma outra língua, pode não ser inglês. Eu no ensino médio, me formei em francês, que é um idioma que eu nunca usei. Mas, se eu tivesse a oportunidade de estudar, eu ia estudar, porque eu já me formei.
Então, eu ia querer voltar a usar. Então, eu não falo espanhol, por exemplo, e trabalho para 2 empresas que são da Espanha. Então, eu sempre tenho que contratar alguém. Eu tenho uma empresa de mídias sociais, eu sempre tenho que contratar alguém que fale bem espanhol e que eu confie que o cara está fazendo direito. Então, tem essas situações também, eu acho que elas vêm muito na mesma fase de vida. O filho está chegando nessa fase de quase mercado de trabalho e você precisa dar uma virada na sua carreira. E daí, assim, a única virada, a virada viável aqui perto é assim, vou fazer um mestrado, porque o mestrado vai fazer eu ganhar mais, eu posso dar aula. Eu conheço várias pessoas que falam isso. A outra é, eu vou me tornar capaz de ir para um mercado diferente. Né? Cada vez mais a gente tem que negociar com pessoas de fora. Eu senti muito essa necessidade porque, em 2009, me convidaram para ser a mãe brasileira representante de um conselho internacional da Norton, de segurança online. E aí os encontros eram em Nova York. Ou eu tinha call em inglês, e assim, era uma pessoa da Índia, eu, não sei mais quem. Então, várias pessoas com vários sotaques falando, e aquilo, para mim, foi um... Parei e falei, nossa, estou precisando voltar. Então, a gente também vive. Eu acho que, além da vontade que a gente volta a ser adolescente, é impossível você não voltar quando você começa a planejar tudo e pensar tudo que vai fazer e você morre de vontade de viajar. Acho que tem essa outra coisa da gente também se permitir. Os pais não viverem só em função dos filhos. Daí é protagonismo dos pais, né? E também realizar, como você tinha dito, que você tinha tido o sonho, a oportunidade de fazer intercâmbio, não teve, e agora aparece a oportunidade, porque ela vai aparecer. Se é seu sonho, independente de quando for, a oportunidade vai aparecer. Então, já aproveita e vai junto com o filho, né? Tem uma pergunta que mandaram aqui online, que é uma pessoa falando... Minha mãe fala que é muito perigoso estar em um país onde não se conhece nada e que eu não vou conseguir me virar. O que eu posso falar para ela ficar mais calma e me deixar viajar, mostrar que eu posso dar conta disso? Eu gosto dessa pergunta e ela tem sido cada vez mais recorrente. E o que eu digo para o pessoal é o seguinte: primeiro, que não adianta você falar para sua mãe e fazer uma coisa diferente. Então, muito mais do que falar para sua mãe, não, mãe, estou pronta, olha, eu vou obedecer, é você dar exemplos de que você, de fato, vai seguir essa linha. Então, eu não sei o que de repente, você está fazendo aí, que sua mãe está meio na dúvida de deixar você ir. Mas, de repente, conversar com ela. Poxa, mãe, o que você acha que eu preciso, que eu devo fazer para que você ache que eu esteja... Para me preparar. Você fica mais tranquila também, para eu sentir que eu estou pronta. Exatamente. Então, e também tem um outro lado, que eu acho que é bem legal, porque é natural os pais terem essa insegurança. E tragam seus pais também para conversar com especialistas, assim como esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora e tudo mais, para ver quais as dúvidas deles e como que as coisas... Por exemplo, às vezes a dúvida, o medo do pai é como é que vai ser que pegar ônibus, como vai ser a família que vai receber meu filho, qual vai ser o suporte lá fora. Isso tudo é natural de ter as dúvidas, porque é o desconhecido. E aí você vem, conversa com quem já viveu e a gente consegue ajudar. Eu acho que também, assim, voltando, porque eu tenho realmente esses grupos que as mães conversam muito, os pais. Quando você conversa com outras pessoas que estão querendo fazer intercâmbio, é uma coisa. Quando você conversa com outras pessoas que fizeram, é outra coisa. E também, assim, quem está fazendo. Meu filho está lá agora. Por isso que eu conversei com essa amiga da França, que foi ano passado, para a palestra ano passado, que a filha dela estava lá na época. E a pessoa está vivendo essa situação agora. O que está muito presente nesse momento? Porque as coisas mudam. Eu posso contar uma coisa, a gente falou, né? Quando eu planejei e tal, fui fazer o negócio. A minha mãe não tinha muita noção, não dava para dar cartão de crédito para mim lá na década de 90 e eu gastar lá. Por isso que eu falo de fazer o enxoval antes, que é ridículo hoje. Mas, assim, muda muito. Então, você conversar com as pessoas que estão vivendo recentemente essa situação, acho que ajuda a perceber aonde eu me encontro, com quem que eu me identifico nessa história. E para essa pessoa, que deve ser uma menina, né? Isso. Que perguntou, eu diria assim, além de juntar muito, porque a gente se junta, né? Aquela coisa meio capricho, você se junta com as amigas, que todas querem ir, todas querem fazer a mesma coisa, todas estão no mesmo momento de vida. Você encontrar pessoas de outros momentos de vida ajuda muito. Assim, eu daria um conselho para ela de tentar ver se arruma umas filhas de amigas da mãe que já viajaram, faz um chazinho lá, alguma coisa. Para trocar experiência. Porque daí, quando conversa, dá para ela ela demonstrar se ela tem, que preparo ela tem, em que ponto ela está daquela situação, né? Com certeza. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Se é melhor fazer high school no segundo período
Ou no terceiro do ensino médio? Em que momento que é melhor? Os dois períodos são, de uma certa forma, assim, diferentes. Não tem muito problema, porque, de qualquer forma, se você fizer, por exemplo, o segundo período, quando você volta, você valida os seus estudos e continua daquele passo. E se você fizer o terceiro, você volta e valida e obtém o diploma. Então, é mais uma questão de quando você vai se sentir mais preparado, né? É mais essa questão mesmo. Eu tinha uma pergunta sobre isso. Ótimo. Porque isso eu estava conversando com uma amiga do Rio de Janeiro, a Cris Ferreira. A gente é muito amiga, os filhos têm quase a mesma idade. E a gente é amiga há anos, viu crescer. E aí a filha dela agora não quer mais ir porque está no segundo médio, não quer perder o Enem, o vestibular e tudo, e acha que vai atrapalhar muito a preparação dela brasileira. Eu acho que é porque ela não tem muita segurança dessa validação e de que o conteúdo vai acompanhar. O conteúdo ele é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque tem mais flexibilidade. Então, algumas matérias elas são obrigatórias para que você valide. Então, a gente sempre dá uma orientação, conversa no colégio aqui também antes, para ficar tudo certinho. A validação, ok. A questão de estudos, porque a gente sabe, Enem, a turma se prepara, às vezes faz cursinho. Isso também dá para resolver. De repente, ela levar alguns livros para continuar o estudo do que ela vai precisar para o Enem. Né? Fazer online também. Então, não invalida de forma alguma. Lógico, vai ter que ter uma disciplina eventualmente maior, se ela quiser ficar estudando lá sozinha, também essa outra parte para vestibular aqui do Brasil e tudo mais, mas super tranquilo. Vocês têm alguma pergunta aqui para fazer? Como é o intercâmbio em família? O intercâmbio familiar é normalmente no período das férias, normalmente um mês, principalmente em julho e janeiro, que é um período das férias da turma. Ela já até fez assim do lado. É dessa época que eu quero ir. E você pode escolher tanto ficar numa casa de família, realmente ter uma experiência de viver com pessoas daquela família, daquela cultura, ou então a gente pode também arrumar hotel, ou então residência estudantil. E isso, no caso, por exemplo, vocês duas viajam juntas, a gente escolhe uma escola que tanto tenha grupos para os adultos quanto para as crianças. E aí você também tem a opção, se vocês querem, depois das aulas, vocês duas ficarem juntas, ou ela continuar a programação junto com a turma alunos, da faixa etária. Acho que ela vai querer ficar com você, pelo jeito, ela já abraçou. Então. Então. Olha que legal. Bom, né? Muito legal. Então, e assim, independente do nível de inglês, vocês chegam na escola, no primeiro dia de aula, tem um teste para você, um teste para ela, vão colocar no nível adequado, ela vai ficar com a turminha da. Muito legal. A gente, por exemplo, a gente só vai conseguir 2 semanas. Agora, em julho, eu e Enzo, porque eu não consigo mais do que isso de férias no meio do ano. Pode ser 2 semanas, sim, sem problema nenhum. A gente vai fazer, vou deixar meus outros filhos aqui. E até eu acho que, no meu caso, vai ser uma oportunidade dessa aproximação, porque quem tem mais de um filho... Eu queria ficar num alojamento, porque eu sempre... É uma coisa de realização, né? Eu sempre quis esse negócio, né, de experimentar, que você estuda lá na faculdade, faz o que já que é para viajar, eu estou tentando realizar tudo. Né? Todas as coisas de quem vê muito seriado. Mas a gente ainda não fechou esses detalhes, porque, né, outras pessoas estão decidindo o local, sabe? No meu caso, quando eu fiz high school, então ficando numa casa de uma família. Aí eu fui sozinha. Na minha ocasião, eu fui sozinha. Então, nessa de família, você vai, eu posso ir com ela? Sim. E optar de ficar num alojamento da escola ou numa família? Isso. Na verdade... Recebe a mãe, a filha? Recebe. Não são famílias já preparadas por que a gente chama de programa de intercâmbio em família. Não, de forma alguma. Esse é unilateral. Vocês vão para a casa deles. Lógico, eventualmente, se fizer uma amizade, eles quiserem vir para cá passear, às vezes acontece bastante. Mas não tem essa necessidade. Normalmente, casa de família fica um pouco mais em conta. Isso e o que, às vezes, também, muitas vezes, a turma prefere, quando é intercâmbio em família, ficar em flat, hotel, também tem essa oportunidade. Nos Estados Unidos tem aqueles hotéis, né, que já tem lava-roupa, cozinha, tudo, né? Tudo depende muito da família. Às vezes vai o pai, a mãe, os 2 filhos e tudo mais.
Nesse caso, a casa de família é uma super oportunidade, porque assim, você vai ver o que eles comem, eu brinco até ver o que assiste na TV, se assiste TV, se não assiste TV. Às vezes você chega numa casa lá na Inglaterra, nossa, mas espera aí, eles não ligaram a TV tem 3 dias. Fica, nossa, como é que alguém fica 3 dias sem ligar a TV? E vai pegando essas coisas da cultura mesmo. Na verdade, eu acho que eu tenho muitos amigos, né, que moram no exterior e que são estrangeiros. Então, uma oportunidade que eu acho que conviver com família dá, daí eu falo essa de lazer e bem pessoal, é conviver com as crianças. Porque, principalmente, se tem família com criança, todo mundo que eu conheço que morou em casa de família com criança voltou com outro inglês. E, no Japão, para mim, o pouco do japonês que eu consegui falar, porque, como eu tinha intérprete no jornal, eu não me esforçava muito, né? Mas, assim, e todo japonês queria falar inglês com a gente, que tem esse outro lado, né? Depende do lugar, a pessoa tem... Você é assediado de outro jeito. Mas as crianças japonesas me ensinavam muito em todos os lugares onde eu ia. E tem como escolher, por exemplo, eu queria uma casa onde tivesse uma criança da idade dela, ou Dá para dar preferência, aí fica um pouquinho mais complicado, porque tudo... Assim, todas as famílias, elas são pré-selecionadas, elas já estão super acostumadas a receber estudantes internacionais, então, quanto a isso, super tranquilo. O que dá para escolher é se vocês querem ficar vocês duas num quarto, ou um quarto só para ela, um quarto só para você. Dá para colocar algumas preferências. A gente não pode garantir que a gente vai conseguir exatamente... Porque aí começa a funilar muito, porque você vai ter a data... E isso também tem de legal. Durante as férias, tem flexibilidade. Eu quero chegar na 2ª semana de julho. Eu quero chegar na 3ª semana de julho. Então, para conseguir casar, a família que está disponível, que tem a idade dela, aí já começa a ficar mais complicado. ficar bem certinho na cabeça. Então, quer dizer que eu escolho por tempo. A gente quer ir Escolhe o período. E aí, por exemplo, vai ficar na casa de uma família. E aí já tem a escola. Isso, já tudo organizado. Na verdade, tudo a escolha do intercâmbio, ela parte de um primeiro momento que é o destino. A gente vai conversar o que você mais gosta de fazer e tudo mais, escolhe o destino. A gente escolhe uma escola que tenha tanto curso para você quanto para ela, muitas meio período, normalmente meio período, e as escolas já têm um programa justamente chamado Intercâmbio em Família, que eles já estão preparados com horário de aula no mesmo. Uhum. Olha, a gente costuma dizer que 1 mês de intercâmbio equivale mais ou menos a 6 meses aqui no Brasil, só para ter uma média mais ou menos de como que vai ser a evolução do inglês. Então, 2 semanas, a gente diria 3 meses, né? Então, já é um up, né? A gente já sabe que, puxa, vai ganhar bastante tempo com isso. Como eu falei, no primeiro dia de aula, ela faz um teste de inglês, e aí tem toda a parte acadêmica para a faixa etária dela. Ela vai aprender. Sim. Ano passado, ela foi, mas na casa de uma amiga minha. E ela foi para a escola do amigo, do filho dessa minha amiga. Uhum. Só que era uma coisa de lazer. Era um summer camp, né? Então ela ficou tipo num acampamento de férias. Uhum. Mas nesse caso não, ela aprendeu gramática. Ela vai aprender, ela vai para a escola, vai ter aula todo dia, com exercício e tudo mais para desenvolver o idioma. Ela quer contar. Assim, se eu viajasse por muito tempo, eu não consigo voltar e falar em português. Eu não consigo. Se eu for pra Barcelona, por exemplo, eu vou voltar falando espanhol. Não vou conseguir falar em português. Tipo, a primeira pessoa que vier falar em português comigo não... Mas, olha, eu tenho uns amigos que voltaram com sotaque. Fala português com sotaque. Eu acho que depende da imersão, que a sua mãe falou, é verdade. Se você só fala em inglês, por exemplo, com as pessoas lá, e entre vocês conseguem falar menos português, eu acho até possível, porque muito jovem... Quando eu voltei, não mudou nada, eu falava tudo igual. Só que algumas coisas, é engraçado que a gente... algumas coisas, por exemplo, salsão. Eu esqueço da palavra salsão. Ela fala celery. E já faz muito. Não, mas tem umas palavras que é mais fácil em inglês até eu, tá? Então, vamos combinar que eu acho que o cérebro humano é inteligente, né? São coisas que você não fala. Mas eu tenho amigas que foram e tipo fizeram faculdade, ficaram muitos anos só em lugar com estrangeiro, lembra a Samantha? E não consegue mais falar português mesmo, sabe? Já fala pior do que as minhas amigas americanas intercambistas que voltaram.
Eu tenho amigas, né, que fizeram intercâmbio quando eu era adolescente, sou amiga até hoje. Eu falo com elas, elas falam português com sotaque. Essa minha amiga, que foi para os Estados Unidos, fez faculdade, casou lá, ela fala com mais sotaque do que as americanas. Então, o cérebro também, né, é diferente a adaptação. Mas jovem é muito melhor, né? Não. O Canadá, Inglaterra... Sempre. Não, o intercâmbio em família a gente consegue fazer também para espanhol, para outros idiomas, francês também, tranquilamente. Não, mas é da mesma forma que para você, por exemplo, você já fala inglês, então da mesma situação, quem vai fazer inglês? Pelo menos alguma coisa você aprende. E, por exemplo, mesmo para quem, no meu caso, quando eu fui fazer o high school, eu já tinha estudado aqui, já sabia, mas você chega lá parece que você não entende nada. O high school com 14 anos já consegue ir. E, não, você faz de um semestre a um ano, na verdade. Não. Você consegue a validação. Quando você volta para o Brasil, dá para validar. A turma não perde, é super tranquilo. O conteúdo é diferente, mas existem algumas matérias que são obrigatórias. Então, a gente já dá a dica, junto com a escola, olha, tal matéria você precisa fazer para convalidar aquele ano com o MEC. Então, é tudo feito através do MEC, é super tranquilo, não tem problema. Você faz o primeiro semestre, mas você volta e continua conforme... Se você fosse, por exemplo, no primeiro ano, você volta para o segundo ano e conclui o segundo ano. Consegue fazer normal. Não, consegue a validação do ano. Lógico que a matéria é diferente. Você vai perder a matéria. Depois, é como eu disse, a turma que está a fim de fazer Enem, que tem todo um conteúdo específico e tudo mais, de repente leva os livros do Enem e continua estudando lá. Mas, em termos de tempo para obter o diploma, não perde. Eu não conheci nenhuma pessoa que teve problema de validação. Não, de Nunca forma ouvi alguma. falar Não, é disso. tranquilo. No meu caso, eu fiz um semestre. Fiz um semestre, eu fiz do terceiro. Inclusive, fiz a graduation, né? Então, fui no prom, aquela coisa bem americana, né? E então, no meu caso, foi super tranquilo. Não teve. Depois voltei, prestei vestibular, continuei super tranquilo. E realmente, no meu caso específico, igual ela estava falando, depois não consegue falar. Você está preocupada, é isso? Se vai conseguir depois? Que eu tinha voltado, tava lá no Uruguai, eu voltei, eu tinha um teste para entrar numa escola de inglês. Só que assim, ela falou hi. Ao invés de eu falar hi, eu falei olá. Olá. Eu não queria falar hi. Não dava. Mas, olha, chega uma hora que você consegue ter... É como se fosse como se tivesse uma chavinha no nosso cérebro e, de repente, depois você vai aprender a controlar, de trocar a chavinha. Você teve isso? Conta. Você fez isso nos Estados Unidos, na última viagem? Então, é que lá, né? A gente foi para a Flórida, e daí falam muito espanhol e inglês. Daí lá eles achavam que eu era mexicano, eles não achavam que eu era estrangeiro. Aí eles falavam todo mundo comigo assim, em espanhol, nada. Eu falei muito pouco inglês. Você falou Era uma coisa inglês estranha. nos parques, né? É, um pouco nos parques, mas você ia pra lá todo mundo falava comigo em espanhol. Não, e teve algumas situações que a gente... Não, mas a nossa família passeando em Miami, eu gosto de ir para Miami, que a gente é local. Meu marido é descendente espanhol, com italiano. Então, ele tem aquela cara de mexicano, cubano, qualquer coisa que serve, né? Eles não esperam que não. E tem muito oriental, né, na região. Então, a gente passa por local mesmo. Todo mundo vem conversar em espanhol, e é natural. É por isso que eu faço aquela cara de idiota, porque eu não sei espanhol. Nessa hora é que a gente vê a falta que as coisas fazem. Para quem teve... mas é por causa eu acho... por isso que antes eu falei assim, depende da idade, é muito diferente. Acho que a grande oportunidade da gente oferecer para os filhos o idioma muito cedo, e essa coisa de intercâmbio que a CI oferece cedo mesmo, me encanta. Porque é cedo que eles conseguem absorver mais, né? Depois, quanto mais tarde, fica mais difícil para absorver. Isso é estudo de neurolinguística, não é um achismo. Mas esse negócio, assim, essa experiência de ir, eu acho que é bem legal. E tem esse outro lado que a gente também se permite um pouco. Você precisa fazer um planejamento melhor, porque o custo é maior? Mas eu acho que também você tem tranquilidade e você vai ter um retorno, porque é um investimento, não é um gasto, né? Quando você está indo lá para estudar, você não está gastando com uma viagem, você está investindo na sua carreira, na carreira do seu filho e tal.
Então, quando a gente pensa em investimentos, não, eu acho que em 2 anos eu vou colher, já vou pagar fácil isso. Por quê? Porque tem aquele cargo, tem uma gerência que eu tenho interesse, eu vou conseguir atender X clientes a mais. Mas será que nessa idade já tem essa? Eles não, mas você tem. Por isso que eu gosto do intercâmbio família. Porque eu acho que você está fazendo... mas a gente tem uma percepção muito direta. O Enzo, eu acho que ele não tem a percepção do quanto ele falar inglês, escrever bem inglês, faz diferença para a vida dele. Porque ele ainda não teve muitas situações em que isso mudou o panorama. Mas está fora dá essa percepção. Eu vi no Animal Kingdom, ano passado, ele discutia com o cara... que quem já foi no Animal Kingdom tem um negócio que é Exploradores da Natureza, o filme Up, Altas Aventuras. E aí você vai andando no parque e fazendo um caderninho que você tem que achar as coisas que têm a ver com ciências. E um dos meninos que estava falando em nome da Disney, ele falou uma coisa errada. E o Enzo não se aguentou. Ele já estava assim, eu vi que ele estava com uma cara de que não ia funcionar aquele negócio. Aí ele virou e falou, não, mas não é assim. Aí ele deu uma aula daquele assunto para o cara em inglês. Esse momento é o momento de falar, poxa, valeu a pena. E realmente eu consigo fazer todo mundo acreditar em mim, né? Essa experiência, eu acho que já dá... Quando ele precisou, daí 6 meses depois, ele estava fazendo um concurso de oratória na cultura inglesa. Eu acho que ele sabia que ele ia convencer, porque ele tinha convencido os caras lá. Como que não ia convencer os daqui? Essa segurança passa. Para a gente, o que eu acho que passa é essa percepção assim, eu também mereço, por isso que eu gosto do intercâmbio família, eu também mereço. Eu não estou só me sacrificando eternamente, ser mãe é para descer no paraíso, vou deixar tudo para meus filhos. E eu também entendo isso como um investimento que eu estou fazendo para mim também. Não é uma coisa que eu estou fazendo para o meu filho, porque daí um dia eu vou me aposentar e ele vai me sustentar. Não, eu vou ser uma profissional melhor. E eu tenho esse direito, e eu mereço. Eu só queria adicionar que, assim, ela falou mais do lado dela como da mãe. Se eu fosse dizer mais do lado meu, que seria... Eu acho que, assim, a partir da minha idade, que você tá, daqui a pouco você vai estar, por exemplo, você vai fazer uma faculdade no exterior, você vai fazer uma coisa, você vai ter que morar sozinho. Se você fosse aqui no Brasil, você já tinha, ainda mesmo tinha sua mãe, ela podia qualquer coisa. Mas se você for lá, mesmo que você vá com sua mãe, isso já é um começo. Você já vai estar, como que seria? Para você ter uma base pequena, porque você vai chegar lá sozinho e vai ser aquele impacto. Você vai sozinho no meio do outro lado. Você não faz isso nem em casa, lá no seu país, imagina só fazer, sei lá, você vai para Espanha, França, um país desses. Aí eu acho que você vai começar. E depois, quando você for lá, você já vai ter tido uma primeira impressão. Com certeza. Gente, nosso tempo acabou de palestra de bate-papo aqui. Mas eu queria agradecer a participação de vocês aqui também participando, fazendo as perguntas, tirando todas as dúvidas, da Sam, trazer a experiência junto com o Enzo, é bem legal. Acho que é super importante isso, trocar experiência com outras pessoas que também estão vivendo na mesma situação, que já passaram por elas, estão se planejando, enfim. Acho que foi um bate-papo bem legal. Obrigada. Obrigada, Sami. Obrigada, gente.